A Bíblia judaica diz assim: cuidem que ninguém se perca da graça de Deus, para que nenhuma raiz de amargura brote, cause dificuldade e contamine muitos. Isso aqui é forte demais, irmão. Cuide que ninguém se perca da graça de Deus, para que nenhuma raiz de amargura brote, cause dificuldade e contamine muitos. É interessante que o apóstolo, o escritor aos Hebreus, ele tem uma narrativa muito objetiva. Quando ele escreve aos Hebreus, e não quero manifestar opinião própria, mas tenho uma séria crença de que o apóstolo Paulo tenha sido o escritor desta carta, pelo seu conteúdo fidedigno, pela sua característica específica de se escrever. E Paulo é um dos escritores que mais se preocupa com a questão da graça. A prova disso é que ele escreve uma carta inteira, a carta aos Romanos, que nós chamamos de a carta magna da salvação. A palavra graça quer dizer favor imerecido, algo que foi feito por mim antes de eu merecer. O que me chama a atenção quando nós falamos a respeito da graça é que toda vez que nós entendemos ou tentamos compreender a questão da graça, nós a alinhamos ou nós a condicionamos apenas à questão da salvação. Que bom que se nós compreendêssemos, e eu já expliquei isso aqui, a graça foi a abertura dos tesouros eternos. Uma vez que Jesus Cristo, cumprindo o tipo ou a pessoa de Salomão, quando a rainha de Sabá chega e lhe traz um presente, e lhe presenteia, ele abre a casa do tesouro, ele descortina a sua casa do tesouro e diz para ela: entra e escolhe um presente. A Bíblia é muito clara e nos narra, através do apóstolo Paulo, que Deus nos deu dons. A palavra dons do grego é charisma, que quer dizer presente doado. Uma vez que eu percebo que a graça, ela não está só limitada à salvação, ela não está só condicionada à questão da vida eterna, ela está relativizada àquilo que nós podemos usufruir enquanto cristão. Enquanto salvos em Cristo Jesus, nós temos a possibilidade de usufruir desses presentes dispensados a nós. Pastor, e essa graça está limitada a quem? Pastor, esses dons, esses presentes, está dirigida a quem? Essa semana eu recebi a ligação de um pastor do estado de Goiás. Ele me disse: pastor, recebi o seu nome por indicação, e nós temos um grupo de teólogos e debates e embates. Na verdade, nós não aceitamos nenhum tipo de discussão, de ofensa, apenas expomos ideias. Temos calvinistas, arminianistas e assim por diante. E o senhor foi indicado e nós queríamos a sua contribuição. Posso lhe colocar em um grupo? Quem me conhece sabe como é que eu sou com o grupo. Eu sou anti-grupo. É muita conversa e o meu tempo não dá para ouvir tanta conversa. Quem consegue, eu fico admirado. Parabéns para você. Eu não consigo entender. E aí eu acho interessante que, não sei se pela dificuldade de se expressar na escrita, muitos acabam atolando o celular de áudio. Meu Deus, me dá mais uma agonia.
um segundo tipo de fobia. Até porque quando eu termino de gravar um áudio e eu me ouço, meu Deus, não gosto nem de ouvir o áudio que eu acabei de enviar. E aí, debaixo dessa série de embates, colocaram um tema essa semana à disposição, doutores, mestres, e eu, os doutores, mestres, formandos, e eu, do grupo, e colocaram à disposição um tema a respeito do pastorado feminino. E aí eu sou muito crítico, principalmente quando eu vejo uma mentalidade de igreja que tenta privar a mulher daquilo que Deus dispensa para ela. Aí um pastor disse assim: Paulo deixou muito claro que Deus deu dons ministeriais, profetas, apóstolos, pastores, doutores e evangelistas. Eu disse, é verdade. Mas a palavra pastor, quando é falada em dom ministerial, não é um título, é uma função. Porque o termo que se usa lá é poemon, que quer dizer aquele que guia, aquele que orienta, aquele que dirige. E o nosso grande problema é que nós temos alguns dos dons ou presentes que Deus deu para nós como título. Alguns acham que o fato de ter recebido um presente de Deus o dota e o faz melhor do que o outro. Um dia um obreiro muito empolgado, daqueles bem pentecostal, eu sou, tá? Só para lembrar vocês, daqueles bem pentecostal mesmo, que faz 3 aviãozinhos, 2 piruetas para trás e 2 para frente, em cada glória a Deus que ele vai dar. Terminou o culto e me chamou e disse: pastor, e eu tinha acabado de pregar, ele disse: quantos dons o senhor tem? Eu disse: meu filho, nunca parei para contar. Mas eu aprendi uma coisa: Jeová me dá, eu não vou deixar perder nenhum, é presente. Ele disse: para a graça de Deus eu tenho os 9. Sim, eu preciso andar contigo. Eu preciso aprender com você. Eu preciso ser seu aluno. Algumas pessoas pensam que os dons recebido, presente, é para o seu uso particular. Enquanto que eu aprendi que todo dom ministerial ou espiritual que Deus me dá, raramente ele vai ser usado para mim mesmo. Deus dá o dom para mim, mas a beneficiada vai ser a irmã Rose, a beneficiada vai ser a Silvana, a beneficiada vai ser a Saline, a beneficiada vai ser a Loise. E aí de vez em quando é que eu me beneficio dele, mas muito de vez em quando. Então quando Deus nos dá presente, Ele nos dá presente para um propósito, para que o seu reino seja propagado, para que o seu reino seja divulgado, para que o seu reino alcance os corações. E por isso que em nenhum momento eu vejo ou percebo a ideia de dons está relacionada a um grupo específico ou um gênero. Um dos pastores disse assim: pastor, então já que o senhor tem conhecimento das línguas originais, e eu rindo, né? Ouvindo os áudios rindo, disse: misericórdia, pai. Então me explica por que que Paulo disse que Deus deu dons aos homens. Tendo levado o cativo, ele retorna e dá dons aos homens. E o texto não diz às mulheres. Aí eu me entreguei, porque a capacidade de interpretação textual de alguns leitores da Bíblia é muito limitada, irmão. Eu disse: filho, deixa eu só te dar uma explicação. Paulo não fala de homem gênero, Paulo fala de homem criatura. É simples, a palavra usada lá é muito simples, não tem como a gente confundir, está explícita.
A palavra homem lá não é gênero masculino ou feminino, é criação. Deus está dizendo que, tendo sido recebido no céu, Ele deu dons à criatura. E nós estamos vivendo algumas limitações dos dons e presentes que Deus nos deu. Por quê, pastor? Porque de alguns conceitos que nós criamos. Primeiro, esse conceito de especificação. Deus usa mulher nessa área e homem nessa. Mulher faz isso e homem faz aquilo. No reino de Deus não existe homem ou mulher. No reino de Deus existe testemunha vivo daquilo que Deus faz. Por isso, quando Paulo, escritor aos Hebreus, diz: eu peço que vocês cuidem, para que não se privem ou não se exclua da graça de Deus, e que nenhuma raiz de amargura brote. Não estou criando uma doutrina. Eu penso muito bem que o apóstolo aqui está se referindo mais às mulheres do que aos homens. Justamente por isso, Paulo diz que é para nós darmos honra às mulheres como vaso mais frágil. E a ideia de mais frágil não é fraqueza, é de sentimentalismo. Não é uma ideia de fraqueza, é uma ideia de sentimentalismo. A mulher é mais sentimental. Então, por isso, o escritor está dizendo: tomem cuidado, porque a graça de Deus está disponível a todos. Os dons, os presentes de Deus está disponível a todos. Mas preste atenção, porque vocês podem se excluir. E eu amo essas preposições, porque a preposição se, excluir, a preposição se dentro do verbo excluir, está justamente nos dando essa ideia, que a graça dispensada ninguém pode tomar de nós, a não ser nós mesmos podemos abrir mão dela, por causa de um ressentimento guardado no nosso coração. E às vezes nós estamos nos privando justamente daquilo que Deus tem, dos presentes, dos dons espirituais que Deus deu, por causa das nossas emoções. Quando eu li o livro do John Bevere, As Iscas de Satanás, eu li ele no ano de 2012. Foi a primeira vez que eu li esse livro. Eu tinha uma facilidade muito grande de me ofender, até porque a minha criação foi essa. Quem conheceu minha mãe sabe, venho de uma família muito sistemática. Cuido com o que eu vou falar, e quando falo não tenho nenhuma preocupação de voltar atrás. Essa foi a minha criação. Mas preste atenção numa coisa. Mas da mesma forma que eu cuidava com o que falar, tudo que me falavam, eu tinha um filtro. Esse filtro definia o que era ofensivo ou não. E quando eu comecei a entender que a ofensa é a maior arma e estratégia de Satanás para nos destruir, eu comecei a perceber que o maior prejudicado era eu, nunca o outro. Por isso Paulo está dizendo, o escritor está dizendo muito claramente: cuidem para que vocês não se excluam, não se privem da graça, porque o maior prejudicado não vai ser quem ofendeu, vai ser quem foi ofendido. Então nós precisamos ter um cuidado muito grande diante desse diagnóstico claro e objetivo que estamos tendo. Porque uma vez que a graça de Deus está à disposição de todos, uma vez que a graça de Deus está disponível para o Rafael, mas também para a irmã Rose, uma vez que a graça de Deus está disponível para o Henrique, mas também está disponível para a Silvana, que os dons, os presentes de Deus está disponível para mim, mas também disponível para a pastora Daiane, e eu mencionei isso aqui na quinta-feira.
que eu fico muito mais feliz por ela, pelos resultados espirituais dela, do que com os meus próprios. Eu fico muito mais feliz quando eu vejo ela tendo êxito no ministério do que os meus próprios êxitos, porque eu entendo que uma vez que essa graça, que esse dom, que esses presentes foram deixados para mim usufruir, eu preciso compreender que para ela também está disponível. Mas como eu estou falando hoje para mulheres, e o tema é desfrute, mulheres livres para desfrutarem da graça de Deus. Mulheres livres para desfrutarem da graça de Deus. Procura a mulher mais próxima de você e diga: você é livre para usufruir do presente ou dos presentes que Deus deixou para você. Quando Deus usou a primeira vez alguém para falar comigo, eu seria um pregador da palavra, eu tinha 8 anos. E foi através de uma mulher. Me lembro até hoje a irmã Luzia, uma mulher de muita oração, usadíssima nas mãos de Deus. E ela se destacava dentro da igreja, não porque ela tinha um dom, mas porque ela sempre estava à disposição para ser usada no dom. Você sabia que existe um grande problema? Às vezes Deus nos dá dons, só que nós não temos liberdade, ou não damos liberdade para sermos usados por este dom. Nos privamos, nos excluímos, nos limitamos. E de alguma forma alguém tentou introduzir na nossa mente que Deus só age condicionado a determinadas ideologias, que Deus só age de forma idealizada por alguns grupos. E aí eu sempre olho para a história dos apóstolos e estou fazendo um estudo baseado nos 12. Eu quero lançar um projeto aqui sobre, nos últimos meses desse ano, baseado nos 12 apóstolos. E John MacArthur fala justamente sobre essa diferença entre os 12. Nós temos no mesmo grupo um cobrador de imposto, e nós temos no mesmo grupo um Simão, que era conhecido pelo fanatismo religioso que ele tinha. Esses dois grupos de cobradores de impostos, esse grupo religioso, eles não se davam, eles não se entrosavam. Aí Jesus sai para ir em busca de discípulos, apóstolos para segui-lo. Ele vai lá, primeiro ele quebra com a sociedade. Pedro e João eram sócios no barco de pesca. Vou acabar com a empresa de vocês. Não recebe não, irmão, em nome de Jesus. Falando aqui porque uns ficou assustado. Mas Jesus quebrou a empresa deles para chamar eles para o ministério. Acaba com a empresa que vocês criaram de sócio e me segue, porque agora vocês não são pescadores de peixe, agora vocês vão pescar homem. Quando Jesus procura o seu segundo grupo, ele encontra um homem chamado André. E a partir de André ele começa a buscar os seus próximos apóstolos, discípulos. E aí o que ele faz? Ele encontra justamente essa divergência de ideias, a divergência de cabeças, essa diferença de mentalidades, e diz: eu preciso de vocês para andar comigo. Só Jesus para fazer um trem desse, irmão, porque o quanto que a gente ora, ou tanto que a gente ora, para Deus colocar pessoas que estejam na mesma visão e no mesmo propósito, junto com a gente. Jesus dizia: eu quero os atrapalhados. Vou pegar os caras que pensam diferente um do outro e vou bagunçar a vida deles, e depois todos vão andar na mesma direção. O grande problema dos dons espirituais
e da graça de Deus manifesta sobre a nossa vida é isso. Porque Deus não vai nos escolher pelas nossas conveniências. Deus não vai olhar para um tipo específico e dizer: eu quero só com as mesmas características do Henrique, serve para mim. Com as características do Rosenildo, não. Eu quero só as características da Juliana e as características da Janete, para mim não serve. Jesus escolhe, e Ele escolhe para ministrar da sua graça, dos seus dons, a charisma, os presentes dEle, para grupos diferentes, mas para serem usados no mesmo propósito e objetivo. Toda vez que nós observamos que o contexto de Deus, ou que o contexto do Espírito Santo de Deus, para trabalhar nas nossas vidas, e aí o verso 14, o escritor diz assim: esforcem-se para viver em paz com todos, para serem santos, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Aí diz no verso 15: cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, e que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos. Ele está dizendo: vocês precisam tomar cuidado, porque Satanás vai trabalhar na mente de vocês. Ele vai usar as ofensas para prejudicar vocês, de deixarem de viver a plenitude dos dons, dos presentes de Deus sobre a sua vida. Eu li um livro do pastor Po Yong-Chu há quase 20 anos atrás. Foi um dos primeiros livros que eu li, há mais de 20 anos. Oração, a chave do avivamento. Quem já leu esse livro? Se não leu, por favor, leia. Po Yong-Chu detalha a sua história e de como Deus lhe deu uma estratégia de evangelismo dentro da Coreia. E esses dias eu vi o pastor Josué Brandão fazendo menção, me recordei, vasculhei o livro ali e achei. Quando Deus deu a estratégia para Po Yong-Chu, Ele disse: você vai criar grupos pequenos. Esses grupos pequenos irão formar outros grupos. E ele disse: Senhor, o Senhor sabe como a mentalidade da nossa igreja é fechada. O Senhor sabe como a mentalidade dos meus obreiros é fechada. Meu grupo diaconal não vai concordar. Meu grupo de presbitério não vai aceitar. Aí Deus disse para ele: Paul, chame as mulheres, convoque-as, porque eu vou trazer avivamento para a Coreia. Ele disse: Deus, agora ficou pior ainda, porque aqui na Coreia, questão da sujeição, o machismo é predominante, a mulher não tem voz ativa em nada. Como que eu vou passar para o meu grupo e dizer que eu vou começar esse trabalho com as mulheres? Aí Deus disse: Paul, quando eles te questionarem, pergunte para eles quem foi que me gerou. Ele disse: Senhor, foi uma mulher. Eles te questionarem, Paul, pergunta para ele quem te amamentou. Foi uma mulher, Senhor. Paul, se eles questionarem, pergunte para eles quem foi que me ensinou a dar os primeiros passos. Foi uma mulher, Senhor. Se eu fosse você, já estava gritando, irmã, pelo amor de Deus. Paul, se eles te questionarem, pergunte quem é que me acompanhava no ministério e me servia com seus bens. Paul, se eles te questionarem, pergunte para eles: quando eu estava no caminho para o Gólgota, e os 12 homens que me seguiam fugiram e se esconderam, quem é que ficou me seguindo, Paul? Paul, se eles te questionarem,
Pergunte para eles quem foi domingo pela manhã preparar o meu corpo. Ele disse: as mulheres, Senhor. Pô, se eles te questionarem, pergunte para eles quem é que me viu ressurreto primeiro. Aí ele responde: as mulheres, Senhor. Pô, então chame as mulheres, convoque-as, porque eu vou trazer um avivamento para a Coreia. Enquanto nós estamos tentando limitar a ação de Deus através da nossa forma de pensar, Deus está do céu dizendo: eu quero alguém disposto, eu quero alguém que se entrega, eu quero alguém que tem um coração livre para deixar eu trabalhar, eu quero alguém que tenha liberdade de deixar eu falar, alguém que tenha liberdade de me deixar mover. Por que tanta limitação? Você é livre para desfrutar da graça de Deus. Um pastor em um debate disse assim: fica objetivo e claro, quando Jesus escolhe os 12 para lhe acompanhar, ele escolhe 12 homens. Eu disse: filho, nenhuma interpretação, Paulo diz, é de particular interpretação, nenhuma parte da escritura. Você sabe por que Jesus chama 12 homens e não chama mulheres para ser discípulas dele? Apóstola. Porque a tradição judaica não aceitava. A cultura judaica era machista. A cultura judaica dizia: só pode ser dirigido um culto quando tiver 12 homens presentes. Simbolizavam as 12 tribos da nação de Israel. Aí um culto é estabelecido, fora disso não tem culto. É só por isso que Jesus teve que vir e cumprir o que era cultural do seu tempo. Mas ele não estava dizendo: a Silvana não tem valor para mim, a irmã Rose não tem valor para mim, a Rosângela não serve para ser usada do ministério, a Janete não serve para receber dons e presentes da minha parte. Ele estava dizendo: vocês são livres, vocês são livres, vocês são livres, vocês são livres. Aí deixa eu te dar uma notícia. Semana passada eu escrevi no Facebook e disse: Deus está levantando Déboras. Sabe por que Deus teve que levantar Déboras? Sabe por que Deus teve que levantar Débora? Porque tinha uns cabras que se achavam machão, batendo joelho com medo de enfrentar o exército inimigo. Aí eles vêm diante de Débora e dizem assim: nos diz o que fazer, vamos para a batalha. Ela diz: eu vou, mas se eu for e nós vencermos, e quando eu voltar o crédito é meu. Se os Baraque não começassem a levantar, Deus vai começar a levantar Débora. Se os Baraque não começar a se posicionar, Deus vai começar a levantar Déboras. Porque a graça está disponível para todas. A graça está disponível para todos. Da mesma forma que Deus deixou a graça, os dons, os presentes para o Rosenildo, Ele deixou para a Patrícia. Agora cabe a cada um deles desenvolver aquilo que Deus entregou na mão deles. Cabe agora a cada um pegar o presente e usar da melhor forma. Eu posso ganhar uma toalha e a mesma toalha ser dada para o Gilmar. Mas quando eu pegar a toalha, eu vou usá-la naturalmente para me enxugar. O Gilmar pode olhar e dizer: para mim não é tão importante essa toalha, vou colocar para limpar chão. O presente não foi o mesmo? Só a forma como nós recebemos o presente e usamos que foi diferenciado.
que deu Deus para mim, deu para ela. O que Deus deu para ela, deu para mim. O que Deus deu para você, da mesma forma foi entregue para mim. Da mesma forma que Ele me propôs, Ele está propondo para você. Agora, como você está fazendo uso do presente, do dom, do charisma que Deus te deu, é o que determina. Jesus conta uma parábola dizendo que vê um senhor, se ausenta da sua fazenda, chama 3 dos seus empregados de confiança, reparte talento entre eles, um 5, outro 3 e outro 1. O dono sai, o senhor sai, e quando o senhor volta, alguns anos depois, o que recebeu 5 tinha produzido 10, o que recebeu 3 tinha produzido 6, mas o que tinha recebido 1 achava insignificante. Enterrou o talento. Aí vem um senhor. Aí agora vai apertar para vocês, mulheres. Porque diante de Deus essa fragilidade não vai ser levada em conta. Diante de Deus essa questão emocional não vai ser levada em conta. Deus não trabalha com as nossos com aquilo que nós estabelecemos. Deus não trabalha. Ele vai chegar diante do Rosenildo e vai dizer: Rosenildo, cadê o dom que eu te entreguei? O senhor está aqui, era serviço demais, toda hora uma empresa me ligava e mas não deu para produzir muito com esse dom, mas está aqui. Aí ele chega para a Patrícia e diz: Patrícia, cadê o dom que eu te entreguei? Porque o que foi entregue para ele foi entregue. Se você achar que é diferente na Bíblia, me prove. Eu não achei. Ele vai requerer dos dois a mesma? O presente que ele não está pedindo para quem tinha recebido um talento produzir 50. Ele está dizendo, pelo menos mais um você tinha que ter produzido. Pelo menos valorizado o que você recebeu, você tinha que ter valorizado. A charisma, os dons, os presentes de Deus são isso. São dados a cada um. E aí o que eu acho lindo é que quando Paulo estabelece a questão dos dons ministeriais, ele diz assim, ó, e é dado a cada um segundo o que ele quer. Quem quer? Não dá para fazer birrinha na presença de Deus. Eu quero esse, eu quero. Não dá. Para ficar fazendo manhinha na frente de Deus, dizendo eu quero esse, aquele eu não quero. Não, Ele dá, segundo o que Ele quer. Mas para um objetivo. Vocês já leram a Bíblia, gente, pelo amor de Deus? Para edificação do corpo. É por isso que ele vai requerer no mesmo pé de igualdade da Patrícia e do Rosenildo. Por isso que ele vai requerer no mesmo pé de igualdade de mim e da pastora Daiane. Sabe por quê? Porque o presente não é para mim. O presente é para ser usado para o benefício do corpo. Ontem eu terminei o culto, um irmão veio em mim e disse: pastor, estou muito feliz, estou muito alegre. Eu estava há muitos anos sem sentir essa graça de Deus. E vai lembrar que eu não orei na cabeça dele, porque eu tentei alcançar e não consegui. Eu ergui assim um pouco, assim, aí eu desci no coração mesmo. Aí terminou, ele veio em mim e disse assim: pastor, estou feliz demais. Tinha muito tempo que eu não sentia essa graça de Deus. Eu estou numa alegria interna assim, está fervendo. Aí disse assim: pastor, o jeito que Deus te usa é diferente, isso entra dentro da mente da gente. Eu disse: irmão, se explique.
Se explique, porque pode pegar mal, né? Entra dentro da mente do outro, Aí ele disse para mim: não, pastor, porque a palavra ela vai chegando devagarinho, ela vai chegando e ela vai entrando e de repente a gente já está. Eu disse: agora eu entendi, irmão. O senhor disse que mas não sou eu, é ela. O escritor aos Hebreus diz assim, olha o que ele diz: ela é apta para discernir pensamento e a intenção do coração. Antes ele diz que ela é espada de dois gumes, que corta, vai até a divisão da alma e do espírito, e depois ela se torna apta para discernir. É a palavra, irmão, é a palavra de Deus que você está aceitando a penetrar na tua vida. Foi o ministério que Deus me deu, foi a chamada que Deus fez para mim aos 8 anos de idade. Foi o que Deus usou a profeta para dizer: filho, eu vou te tirar da gagueira crônica e vou te fazer um pregador da minha palavra. Eu aceitei, eu abracei. Meus primos chegavam em casa e eu dizia: está acabado qualquer tipo de brincadeira, reúne todo mundo que eu vou pregar para vocês. Se é para brincar aqui, nós vamos brincar de culto. Eu cantava, tocava violão, pregava. É alguma coisa parecida? É nada, né? Porque nenhum deles estava interessado naquele propósito, naquele projeto. Mas eu tinha recebido uma palavra de Deus e Deus tinha dito: filho, vou te fazer pregador da minha palavra. Então eu comecei a fazer o que Deus tinha. Se é um talento ou se é um dom, eu preciso desenvolvê-lo. Às vezes nós nos privamos da graça de Deus por causa de alguns sentimentos na nossa alma, alguns sentimentos no nosso espírito, de alguma forma alguns ataques diabólicos na nossa alma, falando que nós somos incapazes, falando que nós não temos condições, falando que alguém é melhor do que a gente, e de alguma forma um sentimento de desinstabilidade emocional, às vezes uma ofensa gerada por alguém, e talvez até não intencional, mas você guardou no coração. O Espírito está dizendo: eu queria te ajudar a desenvolver esse dom, eu queria te ajudar a desenvolver esse talento, eu queria te ajudar a desenvolver aquilo que eu te dei. Paulo está dizendo: não se prive da graça, não se prive, não se exclua da graça por causa de alguma raiz de amargura. Pessoas que travaram o seu ministério porque alguém um dia disse que você não cantava bem. Você se ofendeu e guardou. Mas o culpado é o irmão, pastor. Não, é você que guardou. Paulo está dizendo, o escritor está dizendo: não se exclua. Olha aqui. Eu já contei para vocês que eu era gago. E não era gago, era crônico. Eu não tenho, para a honra e glória do Senhor. Pai, que eu profetizo aqui. Eu tenho uns primos mais velhos do que eu. Aí eles se reuniam. Não tinha YouTube naquele tempo para eles dar gargalhada. Eu era o YouTube deles. Dizia: vem cá. Aí eu vinha. Menino, bobo, fala aí, prega. Eu sou do tempo de Napoleão Falcão, irmão. Imagina como é que era. Eu já entrava em 120, porque Jesus vai quebrar a casa, vai descer aqui, vai. E aí imagina esse embalo todo. E gago, nem Felipe Neto tinha mais curtida do que eu. Meus primos zombavam, riam. Um dia minha mãe saiu de dentro de casa enfurecida. Vocês não vão fazer isso mais com ele. Para
para de zombar do menino. Vocês não têm o que fazer. Mas eu nunca levei aquilo em conta. Nunca levei em conta a zombaria que eles fizeram. Eu continuava me esforçando cada vez mais. Eu continuava tentando cada vez mais. Há poucos dias, um desses primos me mandou uma mensagem no particular e disse, e eu nunca nem sabia. Ele disse: essa semana, primo, tu não postou vídeo? Não tive tempo de gravar. Disse, mas por quê? Ele disse: não, porque quando não chegou senti falta. Eu ouço todas as suas mensagens. Isso traz paz para minha alma. Através das mensagens que você prega, consegui casar agora e estou bem. Porque aos 40 anos ele já tinha passado por pelo menos 6 casamentos. Ele diz: eu estou ouvindo as suas mensagens, até conseguir casar, estou tão bem com a minha esposa hoje. Mas e se tivesse desistido quando eles zombavam? E se eu tivesse recuado quando eles me convidavam para rir de mim? Se eu tivesse desistido do presente que Deus me deu quando eles faziam chacota? Hoje eu não estava sendo agente de transformação na vida daqueles que riram de mim. Hoje eu não estava sendo influência na vida daqueles que zombou de mim. Olha o que eu vou dizer nesta noite aqui, e aí eu vou rasgar o verbo em nome de Jesus, porque eu só tenho 15 minutos. Já está na hora de nós tomarmos um posicionamento. Já está na hora de nós assumirmos uma posição. Tem um presente que foi dado para você. O presente que foi entregue para você teve um alto preço. O presente que foi dado para você teve um preço muito alto pago. Zele por esse presente. Não se exclua da graça. Não se prive da graça. Não se exclua. Toma o que Deus te entregou. Desenvolva esse dom em nome de Jesus. E seja profeta na vida de alguém. Seja profeta na vida de alguém. Seja profeta na vida de alguém. Paulo, quando escreve a Timóteo, diz assim: chame homens que manejem bem a palavra da verdade. Chame homens que tenham desejo pela palavra da verdade. Chame homens que tenham desejo de transmitir conteúdo bíblico. Me perdoe, mas vou falar. Enquanto eu e você estamos nos omitindo naquilo que Deus chamou, tem um monte de gente fazendo arruaça nas redes sociais. Tem um monte de gente brincando com o nome de Deus nas redes sociais. Tem um monte de gente se intitulando profeta, e a Bíblia diz, Isaías diz, que no tempo de Isaías, em Judá, alguns levantavam e diziam: Deus disse, enquanto Deus não tinha dito nada. Falei que eu ia rasgar o verbo. Porque eu e você estamos nos omitindo de falar, de usar. Mas o grande problema é que nós entendemos que ministério se executa aqui em cima do altar. E eu disse aqui alguns dias atrás que do meu ministério, só 5% dele eu faço aqui em cima. Você não entendeu? Do meu ministério, só 5% dele eu cumpro aqui em cima. Os outros 95% são nos bastidores, quando ninguém está vendo. Aconselhando gente que quer tirar a vida quando não tem ninguém para bater palma e aplaudir.
tratando pessoas com feridas na alma, enquanto ninguém está lá para dizer: nossa, que lindo. Deus deu dons, Deus deu presentes. Eu preguei final de semana passada lá em Paranaíta, e na sábado à noite eu preguei sobre o amigo do noivo, na cultura judaica. O amigo do noivo tinha uma função: cuidar da noiva, ser o intermediador entre a noiva e o noivo, até que se cumprisse 1 ano ou 2 anos de noivado. Nesse 1 ano, 2 anos de noivado, o noivo ia preparar morada, preparar casa, e ele não podia ter contato com a noiva. Aí quem é que vinha? O amigo do noivo. Só que o amigo do noivo, ele era mandado por quem? Pelo noivo. Quando ele chegava, era bem recebido pela noiva. Quando o amigo do noivo chegava, ele era bem recepcionado pela noiva. Porque quem ia falar bem da noiva para o noivo era o amigo do noivo. No dia do casamento, estava se cumprindo o ano de purificação, porque a mulher tinha que se apresentar pura e virgem ao noivo. Ela se banhava de perfumes e especiarias por 12 meses seguidos. Aí o noivo mandava o amigo dele na frente, dizendo: vai na frente. E quando você chegar lá, você chega gritando: lá vem o noivo, lá vem o noivo. E a noiva já tinha informação correta, porque ela era raptada à meia-noite da casa do pai. Quando o amigo do noivo chegava gritando: lá vem o noivo, lá vem o noivo, todo o enxoval dela já estava arrumado. E por isso que se dizia que tinha que ter azeite na lamparina pronto, porque quando o amigo do noivo gritava, ela acendia a lamparina, resumia todos os seus enxovais e saía ao encontro do noivo fora de casa, e o noivo a levava embora, para no outro dia a festa de casamento começar. O amigo do noivo está vindo sempre aqui. O amigo do noivo está se apresentando todo o culto aqui. E está dizendo: eu estou trazendo o presente do noivo. Eu estou trazendo o presente do noivo. E sabe para que servia esses presentes? Para adornar a noiva no dia do casamento. Não quero nem saber como você vai, mas eu quero chegar produzido. Não quero nem saber como você vai chegar lá, mas eu quero chegar lá preparado, para ser recebido pelo noivo e dizer: valeu a pena investir nele, valeu a pena investir nela. Nós estamos estudando escatologia. Você sabe para que vai servir os 7 anos da bodas do Cordeiro? Do tribunal de Cristo? Não é para julgar quem é salvo ou não é salvo. É para julgar quem usou os presentes que o amigo do noivo trouxe. Ah não, você não entendeu. É para julgar se aquela obra passa pelo fogo ou não, se é aprovada pelo Espírito Santo ou não. Quem é que detém o poder do presente? É o Espírito Santo. Então, se Ele deu para nós, se Ele deu para você, se Ele deu para mim, Ele tem conhecimento.
É Ele que vai aprovar e dizer: usou bem, não usou bem, usou com segunda intenção, usou para o propósito do reino, usou para benefício próprio. Por isso que alguns vão chegar diante de Jesus e vão dizer: Senhor, mas no teu nome nós expulsamos demônio. Não é possível, Jesus, que no teu nome nós falamos até em novas línguas. Ele vai dizer: afastai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno. Porque os dons que o Senhor deixou à nossa disposição para usar para o benefício do corpo, nós só vamos conseguir ver o ministério como um peso, nós só vamos conseguir ver o ministério como um peso enquanto nós estivermos usando o dom para nós. Enquanto nós estivermos usando o dom para benefício próprio, o ministério vai ser pesado e vai ser árduo. A Maria, mas a Saline viu, hoje eu estava tão cansado, e fomos convidados para comer na casa de um irmão, almoçar com ele. Teve uma hora que ele começou a me mostrar uns vídeos, eu fui escorregando na cadeira. Eu senti-me como Paulo, não sei se era em corpo ou em espírito, mas eu estava indo no terceiro céu já, esgotado, irmão. Eu fui assim, eu fui apagando, sabe aquela coisa assim? Aí eu escutei a risada da Saline e me acordou. Aí eu despertei. Terminamos o almoço, eu disse: eu preciso chegar em casa, eu preciso tirar pelo menos uns 30 minutos de cochilo, que senão não aguento nem pregar hoje. Chegamos em casa, nossa geladeira desligou e não ligou mais. 2 dias, descongelando carne, peixe. Tivemos que desmontar tudo, jogar tudo fora, podre. Eu disse: Senhor, não vou me entregar não. Arranquei a geladeira para fora, a pastora Dani foi tirando peça, eu fui arrancando, metendo água e fui lavando. Terminei às 5h35. Só deu tempo de banhar, trocar de roupa e estar aqui hoje. Pastor, o senhor não está frustrado porque não descansou? Estou não. Porque o que eu vi Deus fazendo ontem, o que eu vi Deus fazendo hoje pela manhã, não deixa o ministério ser um peso para mim. Não deixa o ministério ser um peso para mim. Não deixa o ministério ser pesado para mim, porque Deus me deu dons, e esses dons vai ter que ser usado para o benefício de outras pessoas. Outras pessoas têm que ser alcançadas por esse dom, outras pessoas têm que ser impactadas com esse dom, outras pessoas têm que ser tiradas da lama com esse dom. Então preste atenção para você entender nessa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. O que Deus te deu é para ser usado, o que Deus te entregou é para ser usado. Não se prive, não se exclua da graça de Deus. Se coloque de pé, por favor. Segura na mão do Rosenildo, Patrícia, por favor. Gilmar, vem aqui, segura na mão da Juliana. Vem aqui, pastor Daiane, segura na minha mão. Não sai lá fora agora não, segura só um pouquinho. Essa é a igreja que eu estou pregando. Você não entendeu nada ainda. É esta igreja que eu estou pregando. É esta igreja que eu estou lutando para manter de pé. Esta igreja que eu tenho me doado dia após dia para ver ela
com resultados. Uma igreja que não anda sozinha. Uma igreja que anda de mão dada. Uma igreja que quando um cai, o outro estende a mão e levanta. Uma igreja que quando diz vamos produzir, diz vamos produzir junto para ver o que o resultado vai ser. Deus não está aqui dizendo que prefere as mulheres ou os homens. Deus não escreveu todo o Novo Testamento para excluir as mulheres ou adicionar as mulheres. Deus estabeleceu toda a nova aliança, a sua última vontade. É isso que quer dizer testamento, é a última vontade manifesta. E a última vontade manifesta de Deus é: eu quero uma igreja andando de mão dada. Eu quero Silvana e Henrique produzindo junto. Eu quero Silvana e Henrique envolvidos no reino, e os dois alcançando resultados. Eu quero Juliana e Gilmar andando de mão dada e dizendo: ninguém pode com a gente. Eu quero Rosenildo e Patrícia andando de mão dada no ministério e dizendo: se alguém atacar um, vai atacar dois, e o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. É esta igreja que eu estou pregando aqui.